Bom dia, meus queridos. Quarta-feira vamos dando continuidade à aula de literatura profética. Hoje nós vamos falar dos grupos espirituais da liderança profética da época. Então, espero todos vocês no canal do YouTube, Alice Bíscaro, venha para o canal. Vamos fazer esse percurso junto. Espero que vocês tenham gostado das aulas. E quem vai fazer o curso de Sagrada Escritura 2 comigo, é importante que vocês vão ter uma base, né? Com a literatura profética, vocês vão ter uma base para começarmos o curso no próximo período, agora em agosto, do Mater Ecclesiae. Então, espero todos vocês no Mater Ecclesiae também, todos vocês no canal, compartilhe à vontade, dê seu like e se inscreva, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Então, vamos nós falarmos da literatura profética e a gente vai ver que existe 4 grupos de líderes espirituais. Primeiro grupo de líder espiritual são os sacerdotes. O sacerdote, ele ministrava em termos do eterno e imutável, que na vida do homem era constante ou repetido. A matéria-prima do sacerdote é a liturgia, é a lei. O sábio, que é chamado de Bre Hakamim, é também chamado de ancião. Então, os anciãos, quando a gente escuta esse termo na Bíblia, ancião, a gente está falando de sabedoria, são os sábios. E ele vai ter o ensino, ele vai ter o seu ensino através do aconselhamento. Ele vai fazer o seu ensino através da longa experiência da vida. Então, a matéria-prima dele é o conselho. Ele vai ser um homem que vai ser perguntado, quando tem um problema, ele vai ser consultado, porque ele já viveu, então ele tem um conhecimento de vida. Né? Até hoje, né? Os jovens deveriam escutar mais, né? A sabedoria dos mais velhos, né? Hoje um pouco se perdeu isso, mas naquela época isso era constante. O profeta é o porta-voz de Deus, é o arauto de Deus. Então, quando Israel está numa crise moral, ele vai apontar o caminho, como aquele povo deve seguir. Então, ele vai ser a voz de Deus no meio do povo. E nós temos também o rei. O rei, ele vai administrar a nação politicamente, mas quando nós temos uma passagem de uma teocracia para uma monarquia, né? Até os livros dos juízes, né? Nós temos uma teocracia. Depois começa a haver uma monarquia no livro de Samuel, depois no livro dos reis, que é essa passagem. Quando o povo pede um rei, o povo precisa de algo material, visível. E ele fica impressionado porque as outras nações, os filisteus, os amorreus, os heteus, os heveus, todo mundo tem rei, por que ele não vai ter rei? Então ele pede a Deus rei. E esse rei é dado. Vai ser o primeiro rei de Israel, que é Saul. Só que o homem, todo homem peca. Então o ensinamento de Deus ao dar esse povo um rei é para informar, vocês têm o sagrado, uma teocracia, vocês querem um homem, e o homem vai estar sempre julgado ao pecado, ele é subjugado ao pecado. Então, nós vamos ter sempre reis excelentes, mas reis também pecadores, né? Porque o único que não peca é Deus. Então, esse rei, ele deve seguir as instruções. Era também responsabilidade do rei temer a Deus e obedecer a Deus. Então, um rei que tem um reinado profícuo, é um rei que vai obedecer a Deus. O profeta não é um mero adivinhador de fazer adivinhações. Ele é verdadeiramente o porta-voz viva da palavra de Deus. Ele tinha certeza que Javé estava prestes a fazer algo. Então ele manda uma mensagem ao povo relacionada ao contexto em que eles viviam. Então, por ele, o eterno vai se revelar, exigindo e desafiando esse povo a cumprir a lei de Deus. Cristo
É diferente. Cristo é o próprio Deus, né? Então é Deus falando, não é- por meio do seu Filho. Então há uma diferença. Mas Cristo também tem um papel profético dentro de Israel, quando ele pronuncia, quando ele fala que o templo vai ser destruído, ele está profetizando. Então ele aqui é de um pouco diferente, porque o profeta, ele vai ser simplesmente o porta-voz, não o filho de Deus, né? Então ele se manifesta geralmente quando há uma crise moral muito grave em Israel. E ali ele vai declarar que você estar junto de Deus é caminho de vida. Você estar afastado de Deus é caminho da morte. E morte é subjugar. Então, para o povo israelita, quando ele é subjugado à Babilônia, ele está subjugado a um outro Deus, ou Deus de Babilônia. Então, para ele é uma morte, porque é uma morte espiritual, é uma morte religiosa. Então, não é só a morte física que a gente vai ver, nós vamos ver que há também uma morte religiosa, quando o povo não escuta a palavra de Deus e não cumpre a sua lei. A gente agora vai ver o mundo dos profetas. A história, né, antiga de Israel pode ser dividida em períodos. Primeiro período, período patriarcal, que vai de Abraão até a ida de Jacó para o Egito. Depois nós temos a escravidão e o êxodo, que vai abranger 400 anos no Egito. Depois nós teremos um tempo de prosperidade. Aí temos a conquista, os juízes, que é a conquista da terra por Josué, né? Aí depois nós temos os juízes, que vai demarcar essa terra dentro das 12 tribos, que vai ser muito marcado por luta, opressão estrangeira, que também serão por volta de 400 anos. Depois nós temos a monarquia. Então Israel deixa de ser uma teocracia e passa a ser uma monarquia com Saul, o primeiro rei. Aí nós temos toda um conflito entre uma visão tribal, né? Porque é um povo tribal, são tribos, e agora um povo unido, todas essas tribos unidas em volta de Davi. Davi ele vai ser um rei espetacular por essa unidade. E assim a vida econômica vai mudar. Depois o reino vai se dividir. Nós temos Judá e Benjamim, as duas tribos do Reino do Sul, capital Jerusalém, e as outras 10 tribos no Reino do Norte, capital Samaria. No Reino do Sul, nós temos o filho de Salomão, Roboão, e no Reino do Norte, o seu servo, chamado Jeroboão. E ali nós temos uma grande revolta, e depois vai culminar com uma apostasia muito grande do Reino do Norte, que vai vir a sua destruição pelos povos assírios em 722. E depois dos assírios veio o cativeiro, né? E o cativeiro de Babilônia, por volta do ano 586, 587, aí nós encontramos uma diferença entre os profetas que nós vamos chamar pré-exílio, antes do exílio de Babilônia, e pós-exílio, depois do exílio de Babilônia. Depois vem os persas, e com isso veio o edito de Ciro, e esse povo é chamado povo da restauração, que ele volta para reconstruir o templo. E aí nós temos grande levas de retorno, que a gente vai chamar para essa reconstrução. Nós temos Sassabazar, Zorobabel, Neemias e Esdras. Então são os 4 nomes fundantes para essa restauração. E com isso o mundo da profecia floresce muito. Nós temos então a profecia desde o século VIII até chegada do século I, né? Que o último profeta
vai ser João Batista. E para outras religiões, Jesus não é considerado filho de Deus, mas sim um profeta. Exemplo, o Islã, quem está fazendo comigo a história das religiões, nós vamos entender melhor isso na série da história das religiões. Não perca o Islã, tá? Então a gente entende que esse povo, né, que nós temos nessa visão tribal, o livro de Josué, o livro de Juízes, aí vão favorecer uma visão monarquista já nos livros de Samuel, Reis, Crônica, Esdras e Neemias. Então, com essa visão monarquista, o problema do declínio dos reis, dos pecados dos reis, vão ser muito encoberto. E quem vai denunciar são os profetas, porque o profeta verdadeiro é aquele que anuncia e denuncia. Isso vai ser a diferença entre o verdadeiro profeta e o falso profeta ou profetas chamados da corte. São aqueles profetas baba-ovo que vai falar só coisa boa para o rei. Esses são considerados falsos profetas, porque o verdadeiro é aquele que anuncia e denuncia. Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouco da linguagem dos profetas. Espero que vocês tenham gostado. Espero todos vocês no canal. Não se esqueçam de se inscrever, dar o seu like, adquirir a apostila, porque na apostila nós temos um conteúdo maior e vai ficar com vocês quando vocês precisarem para algum trabalho na faculdade ou também dentro das pastorais, dentro da própria igreja. Adquira, porque a apostila dá esse subsídio muito bom. Obrigado a todos vocês, que tenhamos uma semana extremamente boa, com saúde e muita felicidade. Um beijo em todos vocês e até a próxima.